Aladdin faz parte da era do renascimento da Disney, que começa com Pequena Sereia, de 89, A Bela Fera, de 91, e ele tinha como objetivo trazer um público infanto-masculino, pois até o momento as animações seriam mais voltadas para as meninas, segundo o pensamento da época. E deu certo, pois o primeiro filme do Aladdin arrecada mais de 500 milhões. E como era de esperar, já que fez tanto dinheiro, nada como espremer isso para ver se sai mais alguns vinténs. Calma, mimosa! E você não deve saber o que é um vintém, mas é dinheiro. E foi assim que a gente teve a continuação 2 e 3, que se você gostar na infância, aconselho nunca mais assistir para não perder esse carinho. Ixi, Maria. Mas para você relembrar sem ter que passar por isso, hoje está começando a segunda parte da saga Aladdin. Todo le monde, j'espère que vous allez bien. E já vou pedir, deixa o like, porque enquanto o Jafar retornava no filme 2... Eu só assistia querendo ir embora. Foi doloroso. E se inscreva e evite que 40 ladrões apareçam na festa do seu casamento. Essa foi por estragar o meu casamento. Lançado em 94, direto para Home Video, nós temos aqui Aladdin 2, o retorno de Jafar. E só de ligar o filme, o desenho, você já percebe que tem algo estranho. Primeiro, a colorização foi feita à mão e não de forma digital. Isso não é um problema, mas como fazer à mão dá muito mais trabalho, você percebe que esse trabalho não foi feito. Parece quando a gente pinta alguma coisa no pente, sabe livrinho de colorir de criança? Que cada pedaço do personagem tem uma única cor e a gente ignora toda a noção de luz e sombra batendo no objeto? É isso. Só para vocês terem uma ideia, eu real achei que o Jafar estava usando maquiagem em alguns momentos. Tô bonita, gente. Além disso, as caras e bocas que os personagens fazem, se você pausar o frame, dá medo. Mas você entende que isso acontece porque esse filme deveria ter sido um piloto de um desenho para depois virar uma série de TV. Só que decidiram pegar o piloto, aumentar um pouco e lançar como filme. E deu certo, porque teve lucro aparentemente e depois teve a série. Se você pegar o filme Retorno de Jafar, ele tem 69 minutos, ou seja, menos de 1h20. Ainda bem. Bom, o filme já começa no erro, pois vemos o Iago saindo da lâmpada e a lâmpada saindo da areia. Não é muito claro quanto tempo se passou entre o filme 1 e 2, mas como o gênio voltou e disse que conheceu o mundo inteiro, vamos supor que passaram aí pelo menos um ano. O gênio disse que o Jafar ia passar 10 mil anos em uma caverna dos tesouros. 10 mil anos numa caverna de tesouros devem acalmá-lo! Então, quando o Iago sai da lâmpada, e a lâmpada talvez tenha saído da caverna dos tesouros, o Jafar pede para o Iago esfregar a lâmpada e libertar ele. Mas não era só o caso, assim. Só pensando. De ter feito isso dentro da caverna dos tesouros, o Iago inclusive diz que eles só estão ali graças a ele. Então, será que o Iago conseguiu tirar a lâmpada do Jafar de lá? Não sabemos. Eu acho que nem o roteirista sabe. Mas é como dizem, o filme não te deve explicações. O Iago tá puto com o Jafar. Joga a lâmpada no poço e vai embora. Arrivederci! A vida é assim! E passe bem! Mas então por que ele tirou a lâmpada da caverna? Era só ele sair, então deixava o Jafar lá na caverna. Já o Aladdin virou uma espécie de Robin Hood. Rouba ladrões para entregar o tesouro para o povo. E foi assim que o Aladdin roubou o bando de Abismal, que é um personagem burro, assim como costuma ser os vilões em filmes bagaceiros. E problemas nesse filme são o que não faltam. O Aladdin lá roubou esse grupo, chega com uma flor de ouro para Jasmine e a Jasmine diz que deve ter sido muito cara. Deve ter custado uma fortuna. Ah, não, foi roubada. E a Jasmine tem probleminha, porque ela sabe que o Aladdin não tem dinheiro. Então, a menos que ela tenha dado um cartão corporativo para ele usar, e a conta é paga pelo palácio, é meio óbvio que ele não comprou aquela flor. No dia seguinte, Iago, que decidiu que vai conquistar o reino de Ágara para si, E não riam do sonho do papagaio, pois se o rato pode ser cozinheiro, nada impede o papagaio ser sultão. E eu vou tomar o palácio e ficar com o poder. e para tanto ele decide que vai ganhar a confiança de Aladdin e finge estar machucado, mas Aladdin não acredita nisso. Só que o bando de Abismal resolve atacar Aladdin e o Aladdin ia morrer, só que por sorte o Iago salva a vida de Aladdin e ele acredita que está em dívida com o Iago, além de acreditar também na história do Iago, que na verdade ele não seria mal, era o Jafar que hipnotizava ele. Por conta disso, o Aladdin pega o Iago, coloca ele em uma gaiola no palácio, no meio do jardim, mas ninguém vê o Iago. O plano era primeiro falar com a princesa e o sultão, para eles aceitarem Iago. Mas de vez de falar na hora que ele chegou, o Aladdin decide que vai falar depois de um jantar importante, onde o sultão vai anunciar algo.
Enquanto isso, no deserto, Abismal vai beber água e acha a lâmpada do Jafar e liberta Jafar. E mais uma vez, Descobrimos que Jaime só finge que não pode usar seus poderes porque ele atira raios em Abismal. e para forçar o Abismal a ajudá-lo, quando ele pede o tesouro do navio naufragado de Kodumer, o Jafar leva o Abismal para o fundo do mar e, como segundo pedido, ele salva ele de se afogar. E daí sim eles fazem um trato, onde o Abismal ajuda o Jafar na sua vingança e depois ele ganha lá os tesouros. Ou seja, 3 desejos numa ova. Pode fazer quantos quiser, os gênios que não querem te dar desejo. E aí sempre tem aquela lógica forçada, né? Pois o Jafar pede para o Abismal libertá-lo dentro do castelo. Por quê? É que quero evitar a fadiga. Jafar poderia teletransportar o rapaz para dentro do castelo, mas não. Ele tem que dar um jeito de entrar no castelo. Mas como a gente sabe que o castelo de Ágraba tem a pior segurança do mundo, o Abismal consegue entrar no castelo e aí liberta o Jafar. Agora o Jafar está lá dentro do castelo, né, meio onipresente naquele castelo. No jantar descobrimos que o sultão quer que o Aladim seja seu próximo vizir, ou seja, conselheiro de confiança. E tudo ia dar certo, mas o Rajá entra no salão com o Iago na boca, que tinha sido perseguido pelo tigre. Então todo mundo descobre que o Aladim mentiu e ficam com raiva dele. Mas o Aladim diz que será o responsável pelo Iago e assim o Iago não é condenado. Poderia ter sido bem pior. As músicas desse filme, acho que não tem uma que salva. Talvez a do Jafar e do Gênio seja legalzinha, mas tanto desse quanto do outro, do terceiro, nem tem sentido a letra algumas vezes. Às vezes parece que não encaixa, que falta uma rima ali. Eu até pensei que era um problema da dublagem. Por exemplo, sempre quem ama a pena, igual a quem muda de pena. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas eu vi os pedaços em inglês e parece ruim também. Eles falam Love is revolting, it's even worse than you molting. Ou seja, amar é revoltante, ainda pior do que quando você muda de pena. Então não tem sentido. As músicas do filme 2 e 3, eu não vou dizer todas, mas elas só são ruins mesmo. Agora que piorou tudo. Apesar do ódio da Jasmine, o Iago com essa música no Jutsu faz a Jasmine se apaixonar pelo Aladim novamente e fica tudo bem. Só que o Jafar fala com o Iago e começa a arquitetar seu plano, que como é típico do Jafar, tem 1000 votos para fazer algo simples. Você sempre causou boas gargalhadas. Porque ele é um gênio, era só prender todo mundo e pronto. Mas o Iago convence o Aladim e Jasmine a deixar o Aladim fazer um passeio sozinho com o sultão para que eles se entendam. Enquanto o Aladim está no passeio, o Jafar prende o gênio. E por mim tudo bem, eu consigo aceitar que o gênio tenha perdido parte dos seus poderes quando ele deixou de estar preso. Então o Jafar seria assim mais poderoso, beleza? Além disso, o Jafar prende a Jasmine e o Abu. E no encontro do Aladim, ele sequestra o sultão e o tapete mágico. E além disso, o Jafar salva a vida do Aladim. Sim, ele salva a vida do Aladim. Por quê? O Jafar é tão mau que ele não quer vingança, ele quer a vingança. Ah, bom, então assim sim. Então, quando Aladim volta ao palácio, ele é acusado de matar o sultão porque encontraram o chapéu do sultão rasgado no quarto do Aladim. E nem tem lógica isso. O Aladim tinha saído com o sultão e acharam o chapéu rasgado no quarto do Aladim antes dele e do sultão voltarem. É bruxaria. Não tem sentido. E eu tô falando, e eu vou falar sempre, a segurança de Ágraba é realmente a pior que eu já vi. Um estilingue fazendo segurança de um carro forte. Porque o Jafar disfarçado de Jasmine condena o Aladim à morte na manhã seguinte. E não tem investigação, eles acreditam nisso e ponto. Talvez na cabeça de Jafar, a amada de Aladim o condenar à morte seria a vingança ideal. Mas no dia seguinte ele revela que ele é o Jafar e não a Jasmine. Então pra que tudo isso, cara? Pra quê? Só queria me despedir de você. Seu pivete. Eu tô passada, chocada. Mas enquanto Jafar vai lá se revelar para Aladim, o Iago consegue soltar o gênio e o liberta, né? E assim ele teleporta todo mundo, inclusive o Aladim. Mas o Jafar não sabe o que isso aconteceu. Nenhum guarda que estava prestes a matar o Aladim percebeu que ele fugiu. Saber que em Ágraba, quando você morre, você só desaparece. Então nenhum guarda foi contar para Jasmine Jafar do ocorrido. É profissionalismo. Jafar achou que ganhou, né? Ele tá lá achando que ganhou. Não percebeu que os prisioneiros fugiram, não percebeu que Iago desapareceu, não percebeu nada. E aí ele dá um montão de tesouro para o Abismal, em troca do Abismal usar seu terceiro desejo para libertá-lo. Mas nossa equipe agora vai tentar destruir a lâmpada do Jafar a todo custo.
menos Iago, que decidiu ir embora. Como eles vão destruir a lâmpada? Eles só iam pegar a lâmpada e a lâmpada ia desaparecer? Não sabemos. E acho que nem o roteirista sabe. Não sei de nada, não sou... Mano... Mas nessas tentativas, convenientemente, o Jafar abre o chão de lava e quando tudo parecia que estava perdido, o Iago aparece e consegue jogar a lâmpada de Jafar na lava e o Jafar morre. E morreu. Jafar podia ter feito a lâmpada dele flutuar? Podia. Ele fez isso? Não. Ele estava cansado assim como eu desse filme. Eu não suporto mais. Aladdin não aceita o cargo de vizir, diz que quer conhecer o mundo e Jasmine diz que vai com ele. E assim a gente teria o fim do piloto que virou filme e que daria a série do Aladdin, onde eles iriam conhecer o mundo. E, gente, esse filme é muito ruim. De verdade. Consegue ser até pior que o terceiro filme. Ainda que o terceiro filme tenha muitos problemas. E vamos então falar do terceiro filme. Lançado em 96, Aladdin e os 40 Ladrões têm um traço melhor que o filme 2, então incomoda menos. Ufa! Apesar de obviamente ser pior que o filme 1 e foi lançado direto para home video. Nessa animação, finalmente Aladdin e a princesa vão se casar e vai ter uma grande festa. Há uma festa aqui em Agrabah, nunca houve festa assim. Mas, eu vou falar esse vídeo inteiro. O sistema de segurança de Agrabah é horrível e os 40 ladrões passam pela segurança, pois o plano do Rei dos Ladrões é roubar o cajado do oráculo na festa, o item que permite a cada pessoa fazer uma pergunta que sempre será respondida. Esse cajado foi dado como um presente de casamento a Jasmine e Aladdin. Quem deu para eles? Não sabemos. Porque os 40 ladrões sabiam que esse presente seria dado no casamento de Aladdin, não interceptaram essa comitiva, Também não sabemos. mas o fato é que eles sabiam que esse presente ia estar lá. O gênio no segundo filme já parecia ter algum problema. E nesse então, sério, é irritante. Porque como ele é um gênio, ele poderia resolver tudo com mágica. Mas ele é tapado e nunca pensa nisso. Por exemplo, o teto está caindo. Ao invés de usar a mágica, ele se coloca para segurar o teto. E na animação inteira, eles usam algum tipo de desculpa para o gênio não se meter. Mas são desculpas que não funcionam. O fato é que os ladrões invadem o casamento de Aladdin. A ideia é que eles criassem um tumulto enquanto o Rei dos Ladrões roubava o cajado, que também não precisava, era só ter roubado, mas o Rei dos Ladrões fala que é só pela diversão, então eu vou aceitar isso. Mas eles falham porque depois que o gênio decide fazer alguma coisa, deixar o teto de lado, ele resolve tudo facilmente. Tá que demora da porra! Porém, os bandidos conseguem escapar e nosso grupo descobre sobre o cajado, que segundo o oráculo só pode responder uma pergunta de cada pessoa. Mas o Aladdin, que nesse filme decide que quer conhecer o pai, diz para o oráculo, não adianta eu fazer uma pergunta sobre o meu passado, pois tenho milhares. E aí o oráculo diz, porque sim, que o pai dele está vivo e ele tem as respostas. Foi uma pergunta do Aladdin? Não. Esses seres mágicos, na verdade, inventam as regras que eles quiserem. Mas lembre-se da regra de apenas uma. Escolha com sabedoria. Mas agora sim, sabendo disso, o Aladdin faz sua pergunta. E pergunta onde está o pai dele e o oráculo diz que ele está preso junto aos 40 ladrões. Aqueles que vieram mais cedo na festa? Que coincidência. Acho que não! O gênio, fica no castelo consertando os estragos. Sendo que ele podia só usar mágica. E o Aladdin, Abu, Iago e o tapete vão atrás dos 40 ladrões. E ao entrar no esconderijo deles, o Aladdin, que já sabia o rosto do pai, porque o oráculo mostrou, Sem ele perguntar, descobre que o pai dele, vejam só, é o Rei dos Ladrões. Eu imagino o roteirista nesse momento de regozijo pensando, sou um gênio. porque se o Aladdin é filho do Rei dos Ladrões, logo o Aladdin é um príncipe. E agora ele pode se casar com a princesa na letra da lei. Grande roteiro, mentes pequenas. Eu imagino que seja um pouco demais para sua mente limitada. Porém, o pai de Aladdin, assim que vê o Aladdin, já tem um amor imenso por Aladdin, porque esse filme tem esse problema que para mim é mais sério. Ele vende a ideia que o amor familiar é mágico, que você ama seus pais por magia, não tem nada a ver com o afeto que você constrói ao longo da vida. Mesmo que seus pais sejam pessoas terríveis, a ideia que fica é que você tem que amá-los. E isso pode ser uma mensagem muito tóxica. Ele tem toda a razão. Mas o Salim, que ama seu filho, com quem nunca viveu, sugere para que o Aladdin não seja morto, pois Saluk,
que odeia o Salim, lembra que todos os invasores devem ser mortos. O Salim sugere então que Aladdin passe pelo desafio. Sendo assim, ele vai enfrentar o Saluk e aquele que sobreviver terá seu lugar junto aos ladrões. E essa luta é ruim. É muito ruim. Tem uma cena que, teoricamente, o Aladdin é cortado, mas nem a roupa dele rasga. Então não faz. Não precisa fazer isso. E como Aladdin é o protagonista, ele vence, já que o Saluk é idiota, o Aladdin está prestes a cair no mar, cheio de tubarões e nem tem lugar para se apoiar, mas o Brutamonte desce para enfrentar o Aladdin, ao invés de jogar uma pedra. Que burro, dá 0 pra ele. E aí sim ele acaba caindo no lugar do Aladdin e o Aladdin vence. Pronto, agora o Aladdin faz parte dos 40 ladrões. E tem até musiquinha que deixa claro que o Aladdin agora faz parte da gangue e se ele tentar deixar o grupo, ele será morto. Ninguém abandona e vai vivo. Mas o que o Aladdin faz? Diz pro pai que amanhã ele vai embora e convida o pai para o casamento dele. E nada acontece. Na verdade, a gente descobre que o pai do Aladdin quer o oráculo para saber da localização da ilha que guarda a mão de Midas, que transformava tudo em ouro. Essa ilha nunca fica no mesmo lugar, então só o oráculo poderia dar essa resposta. Inclusive, ele aceita ir ao casamento para roubar a luva, porque o Iago sugere isso. E o Iago é o personagem mais aleatório, porque ele, a princípio, quer riquezas para ter uma vida boa. Mas ele mora num palácio com todas as mordomias do mundo. Mas ele decide que tem sentido roubar o cajado e se juntar ao Cassim, para encontrar a mão de Midas. Para ele ter riquezas. Não tem sentido, papagaio. Na real, o Iago é tipo um Minion, ele só precisa de um mestre para servir. Essa coisa de riqueza e o ouro é só um papo furado dele, o que ele quer mesmo é um mestre ali para seguir e tal. Vê-se me adota aí, ô papaizão! O Saluk, que caiu, obviamente não morreu, né? Saiu do mar depois de merendar na porrada do tubarão, chega para os guardas do palácio e diz a localização do esconderijo dos 40 ladrões, e assim os guardas prendem quase todos os ladrões, porque nem com toda a informação eles conseguem prender todo mundo, deixam 7 ladrões de fora. Não sabemos por quê. Assim como o pai de Aladdin, que naquela altura já estava no palácio, também fica de fora. Mas como o Saluk conta para os guardas que o pai de Aladdin é o rei dos ladrões, os guardas fazem tocaia na sala do cajado e prende assim o Cassim quando ele tenta roubar o cajado. E é nesse momento que todos descobrem que Cassim era o rei dos ladrões e que mais cedo destruiu o palácio e que o Aladdin trouxe ele para dentro do palácio e não contou a ninguém. Que merda, hein? Lembra que a Jasmine ficou puta quando o Aladdin trouxe um papagaio no filme 2? Aqui ela não vê problema não, porque é o pai dele. Pai pode. Ufa! Pai tentou te roubar, mas de tarde apareceu com o teu namorado aí na casa, você perdoa e fala, é pai dele, né? Eu sou, tudo bem. O Aladdin fica tristinho porque seu pai traiu sua confiança e Cassim e Iago são condenados assim à prisão perpétua. Mas é o pai do Aladdin, né? Então o Aladdin resolve que vai libertar seu pai para que eles nunca mais se vejam. E por isso se veste como o rei dos ladrões para distrair os guardas. Eu vou tirar o meu pai daquele calabouço. Os guardas nunca vão saber que eu estive lá. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Mas infelizmente ele é identificado antes de fugir. Então Cassim, Aladdin e Iago fogem de Ágraba e ao fim do filme. Mentira! Mentira! Pegadinha no balão. O Cassim e Iago de fato vão embora com o oráculo, porque o Cassim roubou o oráculo antes de sair. E o Aladdin volta para encarar a sua punição de ter solto um prisioneiro da prisão perpétua. Afinal, ele nunca abandonaria Jasmine. Mas quando ele voltou a pedir desculpa, o sultão me perdoou, e é isso. Afinal, ele fez isso por amor, tá tudo bem. Foi por amor de filho. E você voltou para assumir a responsabilidade dos seus atos. Vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. Simples assim. Eu te perdoo, Aladdin, por ter soltado o prisioneiro de prisão perpétua, que mais cedo chegou com 40 ladrões e destruiu meu castelo. Tudo bem, não tem problema. Que atitude! E melhor é que o sultão decide que já é hora de retomar o casamento dele com a Jasmine. O Cassim volta ao esconderijo, mas o Saluk com a música no Júdice convence os 7 bandidos que sobraram a se juntar a ele e traírem o Cassim. Então o Cassim é preso, é levado no barco para fazer a pergunta do oráculo. A pergunta, onde está a ilha? Só que qualquer pessoa podia fazer essa pergunta. Mas eles decidiram dar a honra para o Cassim. Mas é claro que fizeram isso para dar tempo do Iago fugir, pedir ajuda ao Aladdin, que no início não quer ajudar. Mas a Jasmine e o Genie diz que ele tem que ajudar sim, porque Cassim é o pai dele.
Mesmo que ele tenha abandonado a família, é o pai dele. Então o Aladim entende que ele tem que amar seu pai. Mesmo que seu pai seja um homem ruim. E vai ajudá-lo. Porque é o pai dele. Tá bom. Na Ilha Misteriosa, que na verdade é uma ilha que fica no castro de uma tartaruga, e por isso ela nunca está no mesmo lugar, nossos bravos guerreiros lutam contra os ladrões. E tudo mais uma vez poderia ser resolvido se o gênio ajudasse, mas por algum motivo Aladim fala que eles precisam de uma distração e não precisam, na verdade. O gênio é mágico, é só ele teletransportar o Cassim para ali e pronto, amarrar todo mundo. E aí o gênio resolve que a distração É fazer cosquinha na tartaruga e entrar na boca dela. As ideias, meu irmão. Eu acho que entendeu o Aladim dizendo, Gênio, você precisa se distrair. só pode. Com o gênio fora da jogada, o Aladim usa a distração para chutar o Saluk e salvar o seu pai, que agora é um best friend. E junto eles pegam a mão de Midas, só que o Saluk chega na hora e diz que vai matar o Aladim se o Cassim não entregar a mão de Midas. Então o Cassim joga a mão de Midas para o Saluk e ele vira ouro, porque ele encosta na mão e não na parte de madeira, que é onde você pode segurar. Ouro, ouro, ouro! Nossos heróis e melhores amigos agora saem da tartaruga com a mão de Midas, mas o pai do Aladim decide jogar fora, porque ele descobriu que o importante é a família. Mas qual é a relação? Ele pode ter aprendido isso e ainda assim ficar com a mão de Midas. Não tem sentido. Você, meu filho, você é meu tesouro supremo. Mas finalmente o Aladim e Jasmine casam. O pai de Aladim vai discretamente para a cerimônia, porque ele é um homem procurado. Mas discreto não tinha nada. É só que a guarda é uma merda mesmo. E aí Iago resolve ir embora com o pai do Aladim para que ele possa ir em busca de riqueza. Lote é do Iago nenhuma. Porque vida boa ele já tinha, na real ele quer mesmo a aventura. Eu respeito isso, mas ele precisaria ser mais sincero consigo. Era só o que me faltava. Não dá para saber a arrecadação de valores de gasto nesse filme, mas mesmo que seja ruim e não tenha uma música que salva, na minha opinião ele ainda consegue ser melhor que o segundo. Então o ranking dos melhores para os piores são: primeiro lugar, live action, depois o primeiro filme, que já é um pouquinho ruim, aí vem o filme 3 e por último, lá embaixo, o filme 2, que deveria ter sido realmente só um piloto. Mas antes de fechar esse vídeo, eu queria contar para vocês a história original de Aladim, obviamente bem reduzida. Se você já foi embora agora, não esquece de deixar o like e se inscreve. E vamos ter enquete para escolher as próximas sagas. Mas vamos lá. O Aladim se passa na China. Pois é, o Aladim original ele é chinês. E era um menino que não curtia trabalhar, seus pais eram pobres e quando chega a época dele aprender uma profissão, ele não quer e o seu pai morre de desgosto. Pois é, o pai do Aladim morreu de desgosto por ter um filho vagabundo. Parece que deixa pra lá. Só que aí chega um derviche, que é um homem santo, né, resumindo, mas que vive em pobreza porque busca a ascensão espiritual. Ele diz ser o tio de Aladim, mas na verdade ele só queria o Aladim porque o Aladim era o único capaz de entrar em uma caverna dos tesouros. Esse derviche então obriga o Aladim a entrar na caverna para pegar a lâmpada, dá a ele um anel mágico de proteção. Na caverna ele precisa passar pelos tesouros sem pegá-los, mas a diferença aqui é que depois de ele pegar a lâmpada, na volta ele já pode pegar os tesouros e é isso que o Aladim faz. Uau! Só que ele pega os tesouros porque ele acha que é bonito, ele não sabe que tem valor, porque o Aladim ele é burro, né? Ele não quis estudar, não quis fazer nada, então ele viu aquele montão de pedra preciosa, pegou e achou que era só bonito. É lindo, muito bonito. Na volta, quando ele tenta sair da caverna, ele está muito pesado por causa daqueles objetos. E o derviche diz que se o Aladim desse a lâmpada para ele ficaria mais leve. E aí ele conseguiria subir, sair da caverna. Mas o Aladim não quer entregar a lâmpada porque não é a lâmpada que está pesando. E aí o derviche pede várias vezes a lâmpada, o Aladim fala que não vai dar. O derviche fica muito bolado e fecha a caverna e vai embora e deixa o Aladim lá dentro. O Aladim passa os dias com fome, ele começa a rezar por Deus, por Alá, pela salvação. E ao esfregar as mãos enquanto reza, ele acaba esfregando esse anel e de lá sai o gênio. E como Aladim usava o anel do Senhor daquele gênio, o gênio disse que atenderia os pedidos de Aladim também. É nesse momento que o Aladim pede para sair da caverna e assim ele volta para casa de sua mãe. Como ele estava dias sem comer, o Aladim estava morrendo de fome, ele pede para sua mãe algo de comer, a mãe diz que não havia nada para comer, então Aladim sugere que a mãe venda a lâmpada, e quando a mãe dele vai polir a lâmpada antes de vender, que o gênio da lâmpada sai, um gênio muito mais poderoso que o gênio do anel,
Ele diz que é escravo da mãe do Aladim, assim como toda a legião de gênios que estavam presentes naquela lâmpada, porque moravam vários gênios naquela lâmpada. A mãe desmaia ao ver, o gênio, e o Aladim que começa a fazer os desejos. Ele pede comida, que ele e a mãe comem por semanas, e é importante frisar que o Aladim é meio burrinho, porque a comida acaba e ele decide vender as travessas de ouro que o gênio materializou, que era onde as comidas foram servidas, sendo que era só pedir mais comida para o gênio. Ele vende as bandejas, mas ele é passado para trás, ganha um valor muito inferior ao que valia. E só depois que o dinheiro da bandeja acaba, que ele lembra do gênio e pede mais comida. E quando acaba a comida, ele vai vender de novo as travessas de ouro. E eu meio que entendo que o pai morreu de desgosto, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas dessa vez, o homem que vai comprar as travessas de ouro é justo, compra as bandejas do Aladim por um preço justo e começa a instruir o Aladim no ofício de mercador. O Aladim, como é um menino merdeiro, e um belo dia a princesa vai tomar um banho público, porque ela vai se casar, e ninguém poderia ficar nas ruas, porque ninguém poderia ver a princesa nua, mas óbvio que o Aladim não segue a regra, vai lá espionar a princesa, e quando vê a princesa ele se apaixona, então ele pede para a mãe e até o sultão pedir a mão dela em casamento. A mãe leva todos os tesouros que o Aladim pegou na caverna, porque agora ele sabe que aquele tesouro tem algum valor, já que ele estudou. O sultão até pensa em dar a mão da filha ao Aladim, porque ele trouxe muitas riquezas, mas ele decide manter a palavra dele e casar a filha com um príncipe que já era prometido. Totalmente incrível! Agora, ao trabalho. O Aladim, que não é muito esperto, então usa o gênio para deter o casamento. Mas o plano dele é um plano como o do Jafar, que dá muita volta, né? Toda vez que o casal tentasse consumar o casamento, eles seriam teletransportados para a casa do Aladim. Como é que é? E como eles eram nobres, depois de umas noites a princesa já estava traumatizada com aquela situação e desiste do casamento. O Aladim então consegue se casar com a princesa, usa o gênio para farmar um castelo, dinheiro, e ele vira um tipo de herói ali da cidade. Só que o derviche fica sabendo, e como era ele que devia ter a lâmpada e ser o homem mais poderoso da Terra, ele volta ali com um plano para roubar a lâmpada de Aladim. E aí anuncia na rua que ele trocava lâmpadas novas por lâmpadas velhas. Chapéus, sapatos ou roupa usada, quem tem? E aí uma pessoa do castelo troca a lâmpada do Aladim, achando que estava fazendo um grande negócio. E aí o derviche pede que o gênio transporte tudo que o Aladim tinha para a terra natal dele, que era o Maghreb. Inclusive a princesa também é teletransportada. E o sultão decide então que vai matar o Aladim por conta do desaparecimento de sua filha, além de agora terem medo do Aladim estar envolvido com magia de gênio. Porque só agora que se tornou relevante. Como a população adorava o Aladim, a população não deixa, diz que vão matar todos no palácio se o Aladim for morto. Então o sultão meio que reconsidera, mas dá um prazo para o Aladim trazer a princesa de volta. E é nesse momento que o Aladim lembra do anel, aciona o gênio do anel, que explica para o Aladim que tudo foi teletransportado para o Maghreb, mas que o gênio do anel não podia fazer nada porque o gênio da lâmpada era um nível muito superior ao dele. Você não é de nada! Então o Aladim pede para o gênio levar ele ao Maghreb e ele consegue falar com a sua esposa, a princesa, e dá a ela plantas venenosas para ela colocar na bebida do derviche. E aí, na noite, depois que ele toma a bebida, já muito fraco, Aladim entra e mata o derviche. A trairagem! E a história ainda não acaba, porque a Ideia da Mil e Uma Noites era sempre continuar a história para que a Sherazade sobrevivesse. E é digno de usurpadora, porque o irmão gêmeo do derviche descobre que o Aladim matou seu irmão. Mas nada me assusta. Aladim já está de volta na China com todas as suas coisas, só que esse irmão, o gêmeo, chega, mata uma mulher santa daquela região, uma mulher seguida por muitos que curava os doentes, e ele veste a roupa dela para poder entrar no palácio e ninguém percebe que não era a mulher. Eles só devem ter visto a mulher e achado que ela esqueceu de tirar a barba. Mas é só estilo. Então, daí a fada da conveniência faz com que a princesa convide essa mulher para morar no palácio, pois a princesa admirava muito essa mulher santa, e aí o derviche gêmeo fica esperando a oportunidade de roubar a lâmpada e matar o Aladim. Não sejamos apressados, meu amigo lerdo da cabeça. O plano dessa galera sempre é meio ruim, então... O irmão malvado conversa com a princesa e convence a princesa que para o palácio ficar perfeito, seria preciso ter um ovo de roque, que é um pássaro gigante que é capaz de carregar elefantes em suas garras e que é proveniente da Terra dos Gênios.
Obviamente o Aladim, para agradar a esposa, pede ao gênio, só que quando o Aladim faz esse pedido do ovo de Rock, o gênio fica furioso. E aí ele decide que vai matar o Aladim, porque essa ave representa para os gênios uma figura sagrada. O que mostra mais uma vez que os gênios, eles podem fazer o que quiser com os poderes deles. O gênio até pergunta se isso é uma piada o que ele está fazendo. Tá brincando comigo, pegadinho? Só que no último segundo, o gênio decide não matar o Aladim, porque ele sabe que alguém ali está infiltrado e que fez o Aladim fazer esse pedido, e aí desiste da matança. Ufa! E aí sim, o Aladim descobre que a mulher era o gêmeo Dervish e o mata, e aí finalmente, fim da história. E esse é o conto original do Aladim. Claro que tem várias versões. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem... Tá calor. Vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreve. Na aba comunidade vão ter as votações, né, daqui para frente. Então é isso. Merci bien, à la prochaine.